Irmãos, é com grande alegria que nós estamos na casa do Senhor nesta manhã, agradecendo a Deus pela semana que Ele nos deu, semana de paz, semana que nós podemos trabalhar, granjear o pão de cada dia, semana que nós podemos andar, passear, e nós agradecemos a Deus porque Ele nos dá a oportunidade de estar na casa do Senhor nesta manhã, buscando a presença dEle. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta semana. Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar aqui. Te agradecemos, Senhor, em meio a tantas coisas que têm acontecido, nós podemos estar na tua casa nesta manhã. Agradecemos a Ti, Senhor, pela semana abençoada. Te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que chegaram aqui nesta manhã. Te pedimos as mais ricas bênçãos sobre cada um. Te peço uma bênção por aqueles que também queriam chegar, mas está, Senhor, sem poder estar aqui. Que Deus esteja abençoando. Nós te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estavam doentes, que foram curadas. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor e Tu curas, Senhor, quando nós buscamos a Ti em verdade. Agora te pedimos por aqueles que estão doentes, aqueles que ainda estão com o medo, Senhor, dessa doença. Ó nosso Pai, abençoa, Senhor, dá, Senhor, coragem, dá ânimo e dá força. E o melhor, cure essas pessoas, traz de volta, Senhor, junto conosco para, Senhor, assim, louvar e bendizer o Teu nome. Fica conosco, Deus, durante esse estudo. Te peço uma bênção especial por cada pessoa que está aqui, que possamos entender o que a Tua palavra quer dizer para nós nesta manhã. Agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a mim. É o 485, Livro da Vida, 485. Alas pequenas,
Vamos abrir o livro de Salmos, o 23. Eu acho que todos conhecem por Salmo 23. Mas muitas pessoas lêem esse salmo dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem esse livro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos juntos? Vamos ler todos juntos esse salmo? 1, 2 e... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode sentar? Conta-se que no término da Segunda Guerra Mundial, as nações se reuniram para ajuntar as crianças que ficaram perdidas, sem pai, sem mãe, sem família nenhuma, e fizeram um grande tipo seminário, e aquelas crianças foram juntando todas ali, e aquelas crianças não conseguiam dormir, porque elas estavam muito assustadas com tudo que aconteceu. O barulho das bombas, as mortes que eles tinham presenciado, eles estavam todas muito cheias de temor, de medo. Então, uma psicóloga, trabalhando com essas crianças, teve uma ideia: cortar um pedaço de pão e dar para a criança segurar. E ela não podia comer o pão, mas segurasse aquele pão, e se ela tivesse fome, ela tinha que ir na cozinha, comer o que ela queria, porque não faltava comida ali. Mas o pão que ela estava segurando, ela não podia comer. E com isso, ela conseguiu fazer as crianças dormir. Sabe por quê? Porque no consciente das crianças ela tinha pão para o outro dia. Elas já estavam cansadas de passar fome. Então, ela tinha confiança que no outro dia ela tinha pão. Assim é o salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é a ovelha, né? Deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha sentia na segurança de que no outro dia o pastor o levava para pastos verdejantes. Então esse salmo é um salmo da segurança. Nós temos segurança de que Deus está cuidando de nós. Nós somos a ovelha do pasto do Senhor e Ele está cuidando de nós. Então, nesse dia de medo, nós temos que ter segurança. Sabemos que Deus está prevendo algo para nós, algo bom, no outro dia, amanhã e todos os dias. Então, esse salmo ele
mas vamos falando só um pouquinho dele. Mas se nós tivermos o hábito de ler esse salmo compassadamente e refletir no que o salmista está dizendo, irmãos, é algo fantástico na nossa vida. Que Deus abençoe. Muito bem, vamos tirar a nossa oferta nesta manhã. Bom, nessa manhã nós temos uma lição muito interessante para a igreja. Enquanto nós cantamos o hino 282, vamos retirar a nossa oferta. Nós temos uma lição de disciplina. Disciplina não é algo fácil, irmãos. Vamos ficar de pé. Bom dia, meus irmãos. Nós queremos aqui ter um tempo de oração em favor dos aniversariantes e de irmãos que carecem das nossas orações. E também oração de gratidão ao Senhor, né, irmão José Geraldo? Quarta-feira, fez
este pedido a respeito da cirurgia. Graças a Deus ocorreu tudo bem ontem e está hoje aqui pela manhã. Né? Então nós vamos louvar a Deus também por essas e pelas demais bênçãos recebidas das mãos do nosso Pai Celestial. Vamos ver aqui quem são os aniversariantes, aqueles que completaram aniversário durante a semana ou hoje. Irmã Cícera Firmino completou mais um ano de vida no dia 5. Também, na sequência, temos a irmã Maria Dalva Bom Jardim, no dia 6. O irmão Paulo Sérgio Turazzi, no dia 6 também. Tem bastante aniversariantes aí nessa semana. A Bia, Ana Beatriz Carrazeiro, filha da irmã Carla, completou mais um ano de vida, dia 7. Dia 8 tem foto, é a irmã Elisângela, esposa do irmão Everaldo. Dia 10, hoje, né? Paulo Otávio. E também aniversário de casamento, irmã Cleusa e Eloy, né? Estão morando no interior de São Paulo, há um trabalho que iniciou lá, o trabalho da convenção. Eles estão ali conhecendo o trabalho, procurando ajudar, né? E uma irmã que nos ajudou muito, para ele escrever aqui também. Dia 10, hoje, completando o aniversário de casamento, a Anne e o Marcelo também. Então temos duas comemorações, não é isso? De aniversário tem casamento. É o último? Ah, sim, o pastor Milton Alves, né? Normalmente nós lembramos aqueles que fazem parte da membresia, colocamos foto e oramos por aqueles que já fizeram parte. Mas o pastor Milton foi um dos pastores aqui da igreja, pastoreou durante um longo período, está completando mais um ano de vida e vamos lembrar em nossas orações também, rogando que Deus esteja abençoando a vida do pastor. E nessa oração também eu quero lembrar em oração a Isabela, filha da irmã Helena, e a irmã da irmã Helena também. Ontem foi confirmado que a irmã dela também está com a Covid. Então vamos orar para que Deus abençoe aí na recuperação. Né? E lembrar os demais irmãos que estão na nossa lista de oração, enfermos, que o Senhor esteja aí sustentando. Também a irmã Maria Rondon, uma congregada aqui na igreja, está com a Covid, está em tratamento, né? Mas está com aquelas, digamos assim, sintomas mais agravantes. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a todos eles. Vamos colocar de pé, sim? Se vale? Ok. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por mais esse dia de vida, por mais esse dia de adorarmos ao Senhor, de juntos aprendermos mais a Tua palavra. Louvamos a Ti pelo Teu cuidado sobre a vida do irmão José Geraldo, pela cirurgia, ter ocorrido tudo bem, e ele já está conosco em nosso meio. Queremos louvar a Ti também pela vida dos irmãos que estão aqui, ou acompanhando essa transmissão, aqueles que estão bem de saúde, aqueles que o Senhor tem protegido, guardado. Nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nós queremos também louvar a Ti pela vida dos irmãos que completaram mais um ano de vida, seja os aniversariantes e também aqueles que estão comemorando o aniversário de casamento. Abençoe a vida desses casais, supra, Senhor, a necessidade de todos esses e que possam permanecer firmes do Senhor até a sua volta. Oro também pelo pastor Milton, continue abençoando a vida dele, o ministério, sua família, que continue firme no Senhor, e oramos também ao Pai pela vida daqueles que estão acometidos desta enfermidade, desta Covid. Lembramos aqui os nossos irmãos, a Isabela, a tia dela, a irmã Maria Rondon e também a Cidália. O Senhor sabe, ó Pai, melhor do que nós, quão difícil é enfrentar uma enfermidade como esta, tanto para aquele que está cometido, como para os entes queridos e aqueles que já perderam alguém devido, Pai, a esta Covid. E nós queremos rogar que o Senhor esteja cuidando, que aqueles que não têm o Senhor como Senhor e Salvador, que
possa, nesse momento, refletir sobre esse plano de salvação através de Cristo Jesus. Nos dê sabedoria para aproveitarmos bem a cada oportunidade. Dê sabedoria aos médicos que estão cuidando, Senhor. E ajude esses que estão enfermos, de maneira que não fiquem tão abatidos ao ponto de ficar depressivos, baixar a imunidade e ter até uma dificuldade maior em reagir a essa enfermidade. Oramos, ó Pai, rogando a Tua graça e Teu favor sobre a vida desses e sobre as nossas vidas também. E nos ajude, Senhor, a nos reunirmos com confiança em Ti e fazermos o melhor para o Senhor. Nós colocamos também os demais pedidos que os irmãos trazem em seus corações, como também aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Nos abençoe, nos dirija e que sintam, Senhor, a Tua presença com Teu braço forte para proteger e para dirigir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Vou voltar a palavra ao nosso superintendente, que também será o professor desta manhã. Ok. Quem está alegre de hoje, nesta manhã? Diga amém. Uma meio abafado, né? Vamos abrir as nossas Bíblias para Mateus 18. Mateus 18, de 15 a 20. Texto. A nossa lição, ela está baseada em vários textos, mas esse aqui é um dos pioneiros da nossa lição. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. 16. E se não escutar, fazei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Também vos digo que se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que tu esteja clareando, Senhor, nas nossas mentes aquilo, Senhor, que nós vamos estudar. Abençoa os teus servos, da paz e da saúde e dá entendimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é uma lição muito fácil. Eu preciso de ajuda, viu, professor Wagner, pastor. A disciplina é a sétima marca de uma igreja saudável. Aqui no cabeçalho aqui está escrito: a disciplina corretiva é tudo que a igreja faz para corrigir o pecado de seus membros, podendo chegar ao ato de instruir
da membresia e da comunhão, da ceia do Senhor. Alguém que confesse ser cristão, mas que vive de forma impenitente no pecado. Irmãos, a disciplina, ele é algo dolorido. Você gosta da disciplina? Ninguém gosta. Você já presenciaram uma lavoura de uva? Já? Você já viu como é? Ela é linda, seus cachos lindos, aquela coisa fantástica. Só que depois que colhe, o que o lavrador vai lá e faz? Corta tudo, só fica o topo. Olha que sofrimento. Então, para que ela produza mais fruto, é necessário ela passar por esse sofrimento. Lá em casa tinha muito pé de manga. E as mangas às vezes eram trocadas, estava aquele bicho. Sabe o que o papai fazia? Pegava o machado e toma no seu pé. Ia fazendo aquele monte de pico. E aquilo corria, aquela seiva da mangueira. Era o sofrimento para a mangueira. Mas sabe o que acontecia no outro ano? Os frutos eram deliciosos. Irmãos, a disciplina na igreja é a mesma coisa. Às vezes causa sofrimento, mas é necessário. É necessário. De fato, toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria. Mas a Bíblia ensina que, se não somos corrigidos pelo Senhor, então não somos seus filhos. Hebreus 12, 10 diz que Deus nos disciplina para nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de sua santidade. Ou seja, a disciplina não é Deus torcendo o rosto para nós. Ela é um convite de Deus para que possamos nos chegar mais perto dele, compartilharmos a sua santidade. Afinal, o Senhor repreende e disciplina aqueles que amam. Está em Apocalipse 3 e 19. Irmãos, muitas igrejas não concordam com isso, não é? Muitos até podem aceitar a ideia de Deus discipliná-lo, mas rejeita com veemência o plano de Deus, que é usar a igreja para isso. Em Hebreus 10, 19 a 31, traz uma grande instrução sobre isso, né? Ele traz um retrato de esclarecimento sobre. No começo do texto, o autor encoraja, com ousadia, entra no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Diante da obra de Cristo na cruz, temos a promessa da glória e precisamos então guardar firme a confissão da esperança. Está no versículo 23 de Hebreus, no capítulo 10. Então, irmãos, nós vemos aqui esse texto. No começo do texto, ele traz uma nova visão, e que nós precisamos estar retamente diante de Deus, firmado nas coisas de Deus e santificado com o Santo Espírito do Senhor, e buscando sempre fazer a vontade do Senhor. Só que no final desse texto, irmãos, ele é mais violento, né? Ele diz que, entretanto, no final do trecho, as cores não são tão vívidas. O autor de Hebreus nos lembra sobre o terrível perigo de
tendo recebido conhecimento da verdade, rejeitam com atrevimento a Cristo, decidem viver sem arrependimento, estão colocando-se uma situação terrível, pois não resta outro sacrifício pelo pecado, não há outro cordeiro de Deus. Ao rejeitarmos a Jesus, só resta a ira de Deus, resta-nos apenas um terrível e expectativo juízo do fogo vingador. Irmãos, é muito interessante o livro de Hebreus. Nós estávamos lendo e paramos, mas ele nos dá uma lição de como igreja. Irmãos, não é possível um cristão que se diz cristão estar metido nas coisas do mundo. Deus não tolera isso, principalmente aquele que se diz cristão. Irmãos, quantas vezes eu já vi pessoas serem disciplinadas numa igreja? Eu sou bem velho de igreja, irmãos. Quantas pessoas voltaram muito melhor do que eram? Mas quantas pessoas voltaram e fizeram pior? A disciplina é necessária. Se você quer criar o teu filho com educação, disciplina ele. Não aparte a vara do teu filho, é dele mesmo. Eu tenho visto muitas pessoas. Nós estávamos numa reunião e um rapaz disse na reunião: a minha filha está muito levada, eu não sei o que eu faço. Se eu bato, se eu dou castigo. Um levantou e falou: para quê? Não, que é isso? Aí eu disse: você é bíblico? Vai lá na Bíblia e vê o que está dizendo. Aquele que afasta a vara do teu filho não vai criar um homem, vai criar um delinquente. Então isso é bíblico, irmãos. A disciplina, é verdade que tem filhos que não precisam disso. Não precisa. Já tem outros que só a vara dá jeito. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então a disciplina é algo complicado. Eu li sobre um jovem que completou a idade de trabalhar. E ele falava assim: eu quero sair de casa, eu não aguento mais. Papai diz assim: fecha a torneira, a televisão está ligada, desliga, apaga a luz. Isso é o tempo todo falando isso. Olha aí, ventilador ligado, não tem ninguém na sala. E ele foi. Chegou lá, tinha um portão, um jardim e o prédio logo em seguida. Primeira coisa que ele achou no portão foi a trava do portão caída no chão. Ele foi lá, pegou a trava e colocou no lugar. Foi andando no jardim, a torneira estava aberta. Ele falou: que negócio é esse? Foi lá e fechou a torneira. Entrou na sala, tinha vários ventiladores ligados, não tinha ninguém. Desligou tudo. Aí tinha uma plaquinha: olha, a entrevista é no segundo andar. Ele subiu. O sol quente, as luzes tudo acesas, foi apagando. Quando ele chegou lá, estava uma fila gigante. E ele ficou nessa fila. Mas ele viu que a fila andava muito rápido. Ele falou: mas que entrevista é essa? Quando chegou a vez dele, a moça falou: onde você mora, cadê os seus dados? Que dia que você pode começar? E ele falou: mas você não vai me entrevistar? Não, nós não entrevistamos aqui. Nós pegamos a pessoa pelos atos que ele faz. Falou: mais de 100 pessoas subiu aqui, ninguém fechou a torneira, ninguém viu nada. Você chegou, consertou o portão, fechou a torneira, fez tudo isso.
mas é necessário. Sabe por quê? Porque o pai ama. Se não tivesse amor, eu ia falar, se você quiser aí, depois você se vira. Mas porque o pai ama, a mãe ama. Eu gosto muito da educação do Mateus, ao filho dele. Tem 3 filhos homens. E olha lá que está tudo grandão, já não é brincadeira não. Ele classificou os seus erros. Conforme o erro, você vai ficar de castigo. Conforme o erro, você não vai sair comigo. Conforme o erro, você vai para o banheiro e vai levar chinelada. E assim foi. E os meninos dele é muito educados, muito bacana. Então, a disciplina é algo fantástico. Agora, irmãos, na igreja, né? Aqui nós já lemos esse versículo aqui umas 2 vezes durante essas lições, né? Cuidamos também de nos animar uns aos outros no amor, na prática, nas boas obras, não deixando-nos a congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, passamos por uma estação, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Então, uma coisa esquisita é a pessoa que se descrente e não vem na igreja. É esquisito. Para a Escritura, perseverança e fé é um projeto comunitário. Precisamos estimular, demonstrarmos aos outros, vivendo unidos e não deixando de congregar. Mas o que fazer quando um membro da igreja que afirma ser cristão vive deliberadamente em pecado sem arrepender-se? Então, aí entra o texto que está em Mateus, né? E nós lemos 18, de 15 a 20. Se um irmão pecar, o nosso dever é falar com ele, pecar contra ti, conversar com ele, porque, irmãos, a igreja é um corpo, a igreja não pode deixar um membro, vamos dizer assim, infeccionado. Não é ruim quando uma unha infeccionada prejudica demais. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. O segundo tem até uma escalazinha aí. É um grupo. Se ele não te ouvir, chama algumas pessoas, pastor da igreja. E se ele não ouvir, leva à igreja. E a igreja vai decidir. Porque o próprio Jesus, ele foi categórico nisso aqui, né? Ele falou que é para considerar gentil ou publicano. Todos nós sabemos que gentil eram aqueles que não faziam parte do Israel de Deus. E hoje, quem é o Israel de Deus? Alguém pode responder? É a igreja, irmãos. Nós somos o Israel de Deus. Naquele tempo era só os judeus, mas o amor de Deus abrangiu todos, e nós somos os gentios que fomos salvos pelo sangue precioso de Jesus Cristo e tornamos filhos de Deus. E quando ele chama aqui de gentil, é um povo que está fora da igreja. Esse publicano também era um traidor da pátria, era um homem que aliou com os romanos para cobrar propina dos judeus, traindo o seu próprio povo. Será que na igreja tem alguém assim? Não sei. Pense aí. O último passo, se o
o irmão não continua sem se arrepender, irmãos, outra coisa interessante aqui. Nós não podemos julgar, né? Jesus falou isso. Mas por que Jesus falou isso? Que nós não podemos julgar? Por causa da nossa situação. Nós somos cristãos, nós somos renovados, mas nós pecamos. Sabe qual é a diferença nossa e do povo do mundo? Que nós pecamos e a nossa consciência acusa que nós pecamos e nós imediatamente arrependemos dos nossos pecados. Agora, a pessoa que não se arrepende dos seus pecados, e isso tem muita gente infiltrada dentro da igreja, que não se arrepende dos seus pecados. Esta pessoa, ela está caminhando para o inferno. Não tem jeito. Ela está caminhando para o inferno. Irmãos, vocês podem me cortar aí. Não fica só ouvindo eu falar, não. Então, o arrependimento é algo que acompanha o cristão. Vocês pensam que porque nós vamos na igreja, prega e canta, nós não temos pecado? Pecamos constantemente. João disse que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E nós precisamos ter essa consciência que pecamos. Coisas pequenas, coisas grandes. Agora, irmãos, a disciplina na igreja, muitas vezes nós pensamos assim, pessoa adulterou, tem que ser disciplinada. Será que é só isso? Só isso que é pecado, irmão? Irmão, tem para mim um dos graves pecados é o orgulho. Tem muita gente orgulhosa. Eu sei pregar melhor que o pastor. Eu sei dar aula muito melhor do que o Israel. Mas não dá bem, né? Esse é o problema. Outra coisa, que para mim é algo terrível, é fofoca. Está lá em 1 Coríntios 5, 11. Vocês que abrem lá, vê a relação, está lá. Paulo não estava brincando, porque Paulo estava falando de adultério, né? Ele estava falando de um caso que acontecia na igreja de Corinto, e ele estava chicoteando a igreja, porque ele não estava vendo aquilo. E nós, irmãos, como direção de uma igreja, nós precisamos tomar cuidado. Porque quando nós vemos coisas erradas dentro da igreja e deixamos passar, nós somos coniventes com isso. Irmãos, isso não é uma maldade. Isso é amor. Por que precisa haver disciplina? Para corrigir o pecado dentro da igreja. Por que isso acontece? Para glorificar o nome de Cristo, para glorificar o nome da igreja e dar testemunho ao mundo que nós somos diferentes. Não existe cristão meia-boca. Ou você é, ou não é. Eu vi um adventista pregando uma vez e achei interessante. Eu estava na igreja. Ele dizia que tem crente que anda com o pé no caminho e o outro fora do caminho, ele é manco. E ele fazia até um gesto. Mas é uma pura verdade, irmãos. Tem pessoas que acham que... Irmãos,
quando a pessoa tem prazer em ser cristão, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer de ir na igreja, nada interessa para ele lá no mundo, nada. Mas quando a pessoa perde o prazer de estar na igreja, é uma arte diabólica. É porque ele está cedendo ao diabo. E aí começa uma situação difícil. Se você sai da tua casa já com o pensamento, eu vou chegar lá e vou falar umas boas para Israel. Eu vou chegar lá e vou falar umas boas para os Beatriz. Não, não é você ficar em casa. Você vem fazer o quê aqui? Deus está muito longe de você. Quando nós saímos da igreja, quando eu estava fechando a janela do meu quarto, eu falei, meu Deus, desde quando eu construí essa casa? Todos os domingos pela manhã, eu fecho essa janela para ir à igreja. Não, isso é bênção, não é obrigação não. É alegria, é paz. Mas a igreja não pode ser infiltrada por pessoas pingando de pecado e sem arrependimento. A igreja, ela é um pronto-socorro. Você pode estar pingando de pecado, mas se você chega aqui com o coração contrito e arrependido, você sai levemente, porque Deus perdoa pecados. Deus ama o coração quebrantado. Deus ama lágrimas de uma pessoa que realmente reconhece que é pecador. Porque nós às vezes achamos que somos muito mais. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Mas pensa só. Você foi criado com o quê? Com barro. Barro não é uma matéria de precisão. Barro é barro. A gente pisa no barro todos os dias. Mas Deus encheu esse barro do fôlego da vida, do Espírito de Deus, e criou o homem e a mulher. Isso é a maior glória. Só que Satanás encheu esse homem, essa mulher, de orgulho, de sujeira. E às vezes eu fico pensando, como é que pode uma menina tão linda, de repente, suja tudo com tatuagem? Será que ela não está contente com o que Deus fez? Que coisa esquisita. A impressão que dá é que ela não toma banho, ou que ela vive na ponta da rua, sei lá. Por que isso? Piercing, irmãos, tem pessoas que colocam piercing para tudo quanto é lado. E há muitos anos eu estudei sobre isso. Quando começou isso, eu descobri que na África, o piercing, ele simboliza um demônio. Cada piercing que você coloca no seu corpo, não estou falando de orelha, viu? Orelha é brinco, é enfeite. Mas tem pessoas que colocam piercing nos órgãos genitais, essa coisa toda. Isso aí, cada piercing simboliza um demônio. Então a pessoa põe 10 e tem 10 demônios no corpo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a África é o centro da macumba no mundo. E todo pai de santo macumbeiro que quer ser bom mesmo, ele tem que passar um estado lá. Então, isso dentro das igrejas, irmão, não é uma coisa legal, é um perigo. E por que é preciso tirar, irmãos, o pecado dentro da igreja? O que Paulo falou sobre o fermento?
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus disse para não julgarmos. Será que ele contradiz ou será que entendemos mal? Mateus 7, de 1 a 5 e João 7, 20. Qual o tipo de julgamento Jesus é contra? Não julgueis para que não sejais julgados. Esse tipo de julgamento que Jesus é contra, irmãos, é um julgamento, por exemplo, eu vou falar com o Zé Adilson: olha, Zé Adilson, você pecou, você fez isso, mas eu fiz pior. Como é que eu tenho moral para falar com ele? Irmãos, julgamento, a pessoa que está no pecado, ele não tem condição de julgar ninguém. E é por isso que Jesus falou: tire primeiro o argueiro do teu olho, para depois falar para o outro: olha o argueiro aí do teu olho. Como é que você vai dizer para a pessoa: olha, tira o argueiro do teu olho, você tem uma trave gigante no teu olho? Como é que você vai dizer para uma pessoa que ele está em pecado se você está em pecado muito maior? A igreja precisa santificar, irmãos. Santificação. Porque senão nós não chegamos a lugar nenhum. A igreja não cresce, a igreja fica paralisada, porque o pecado não deixa que a igreja cresça. Terminando o primeiro ponto, o que você esperaria que a igreja fizesse nesse caso? No caso que nós já falamos, do pecado de 1 Coríntios 5. A pessoa havia cometido um pecado sexual e até a promiscuidade de Corinto se escandalizava. O que você espera que a igreja faça nesse caso? Alguns acham que a igreja deve ser graciosa, tolerar o pecado, não arrependido. O apóstolo, porém, não estava nada feliz. A igreja, irmãos, ela tem que ser uma igreja perdoadora. A gente não pode dizer contra isso, mas ela não pode ser conivente com o pecado. Ele condena a passividade orgulhosa daquela igreja, que a ação dela estava permitindo uma catástrofe na vida daquela pessoa e na vida da própria igreja. É fácil entender isso, irmãos. Quando uma pessoa está em pecado e alguém tenta tirar isso, ele está livrando essa pessoa do inferno. E está livrando a igreja de uma catástrofe. Nós tivemos um caso aqui não faz muito tempo de alguém que discordou de alguma coisa aqui sobre disciplina. E aonde eles estão? Não estão aqui. Irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Paulo fundamenta tudo no Evangelho. Ele afirma que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, devemos viver uma vida diferente. Isso aqui também é uma lição interessante. A festa da Páscoa dos Pães Asmos no Antigo Testamento apontava para Cristo. Naquela festa, a oferta pelos pecados era feita, mas o povo não deveria ter fermento em suas casas. Quem tivesse seria eliminado. Vocês estão vendo? É a mesma coisa hoje. Naquela época, no Velho Testamento, era assim: o pão era sem fermento, não devia ter fermento em casa. Se tivesse, era eliminado. E olha que o fermento era usado para fazer pão.
conversa fiada. Eu falo que se uma família quer perder os seus filhos tudo para o mundo, família cristã, chega em casa, na hora do almoço no domingo, começa a meter o pau na igreja, nas pessoas da igreja, no pastor da igreja. Você vai ver o resultado. E não demora. Irmãos, o nosso palavreado deve ser diferente. O nosso viver deve ser diferente. Nós não podemos levedar a massa da igreja. A igreja precisa se santificar cada vez mais e tirar todas essas coisas que atrapalham. Sendo assim, aquela pessoa que vivia em pecado, escandaloso, não estava vivendo a nova vida em Cristo, Paulo usou o seguinte termo para descrever aquela pessoa. Disse irmão, essa pessoa dizia que era irmão, estava na igreja, está dentro, mas um impuro, malfeitor, e diz que o ato daquela pessoa fosse imortalidade, ultraje, infâmia, maldade e malícia. O que a igreja deveria então fazer? Toda a igreja deveria lamentar a tal loucura. Quando tem alguém em pecado, nós lamentamos, choramos. Ao invés disso, irmãos, nós começamos a apontar. Ah lá, está vendo o que ele fez? Irmãos, pois é, nós precisamos, irmãos, mudar de atitude. A igreja precisa, eu falei um pouco aqui, a igreja hoje está precisando de dobrar o joelho no chão e chorar. Não está precisando de louvorzão aqui por frente, não. Precisando de choro. Porque nós vivemos épocas difíceis. Homens amantes de si mesmos. Pessoas que não querem saber de nada. Pessoas que não querem saber de igreja. Outros acham que a igreja tem que ser do jeito dele, não do jeito de Cristo. E assim, irmãos, estamos caminhando para o final. E eu faço uma pergunta nesta manhã: aonde você passará a eternidade? Se Cristo vier agora, aonde você passará a eternidade? É sério, irmãos, é sério. E essa disciplina, isso não é criado de igreja, não. É Jesus Cristo. Foi Ele que falou. Foi Ele que está dizendo, né? Novamente vemos nesse texto que a igreja deve fazer isso em nome do Senhor Jesus, com o poder de Jesus. Assim é sério. Mas quem ensinou? Jesus ensinou. Essas ações parecem pesadas, mas há 3 questões em jogo. Procurem 1 Coríntios 5. Quais seriam as consequências de não se tratar aquele pecado? A. Para a vida daquela igreja. B. Para a vida daquela pessoa. B. Para a vida daquela igreja. C. O nome de Jesus. De forma ampla, disciplina eclesiástica, tudo que a igreja faz para corrigir o pecado em sua vida. Pregação, discipulado, aconselhamento, contudo, de forma mais específica. A disciplina eclesiástica formal é o caminho adequado quando se falha, quando a falha de um membro em sua representação.
de Jesus se torna tão marcante e habitual. Então, irmãos, lá no capítulo 5, nós vamos ler que o tempo vai voando, né? Fala que a igreja era fornicário, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E o pior, lá fala que nós não devemos nem comer com essas pessoas. Não é muito duro? Parece que não. Aliás, parece que é muito duro. Por quê? Porque a igreja precisa de amor, precisa de amar. Mas, irmãos, não dá para conviver com pessoas que só pensam em pecado, só pensam em coisas mundanas, só pensam em coisas que não agradam a Deus. Essas pessoas a gente deve manter distância por causa do fermento, porque muitas vezes elas vão influenciar pessoas da nossa família, pessoas que a gente quer bem, e isso é ruim demais. Pode falar, irmão, bem alto, mas não ouço. Na realidade, nós deveríamos ter um foco. Nós deveríamos. Eles se para comer, porque ela sabe. Ele sabe para não sabe. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós queremos fazer esse tipo de ação, nós acabamos desenvolvendo nossa situação, ficamos igual ao pior. Aí, nós esquecemos que Paulo fez, sabe, o passado, e de todo para todo, mas ele tinha respaldo de força para vencer os problemas. Nós temos essa capacidade. Aí é que está. Irmãos, eu falo que assim, eu já vi muito, aqui na nossa igreja mesmo, pessoa é disciplinada, aí a pessoa junta mesmo. Nossa, vamos parar ali. Aí. Assim é fácil ser disciplinado. A disciplina tem que doer. Você tem que sofrer. Porque senão não é disciplina. Muitas pessoas foram disciplinadas aqui e nem estavam aí. Nem vem na igreja, nada. Aí as irmãs falam, tudo bem, está orando. Nós precisamos tomar cuidado com muitas coisas, porque talvez nós, em vez de ajudar, nós jogamos para o buraco, porque a pessoa se acha e aí ela não se comove com tudo isso, ela não melhora. E quando ela voltar, ela volta. Porque é fácil voltar também. A pessoa levanta a mão ali e fala, eu quero reconciliar com a igreja. Eu amém. Mas será que ela melhorou? Porque quando nós falamos aqui de pregação, discipulado, aconselhamento, isso tudo, irmãos, precisa. Se uma pessoa, mesmo se ela reconciliou, ela precisa voltar. Tinha uma revista que chamava ABC Doutrinário. Eu cheguei a estudar essa revista. É um começo. Você precisa voltar ao começo para entender, porque se a pessoa foi disciplinada, estava na igreja, viveu em pecado, ele não aprendeu nada. Agora, não estou dizendo, irmão, que a pessoa não cai. O cristão não cai. Se nós for ver na Bíblia, todo grande homem de Deus caíram. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. A pessoa de maneira nenhuma fica prostrado. Ele se arrepende dos seus pecados e volta. Tem que voltar melhor. Tem que voltar melhor. Isso que eu estou falando. Ele tem que voltar melhor. É como eu falei da uva, né? Da videira. Ela sendo cortada, os frutos vai ser muito melhor.
Agora não corta não, deixa ela vai produzir, mas é miudinho, fruto pequeno. Ele não relata que em situações nós vamos colocar o cachorro, de mão a mão. É bonita, sai do pé de bom, fica bonito, depois vamos e come de novo. Segundo ponto, o que é disciplina? Nós já estamos falando sobre isso. Quando vimos um estudo sobre conversão, o básico da vida é arrependimento e fé. O cristão peca, ele não é perfeito. Todos na igreja pecam. A questão é a pessoa estar arrependendo do seu pecado, lutando contra ele e colocando a sua confiança em Jesus. Se ela não está e se vive de forma marcante, atual, no pecado, então a igreja não tem mais como afirmar que aquela pessoa é cristã. A igreja é como uma embaixada, ela deve revogar aquela afirmação da cidadania. Isto significa retirar tal pessoa da membresia, da comunhão, da ceia e do chamado da excomunhão. Lembre-se de que a ceia tem aspecto corporativo. Quando tomamos a ceia, tomamos como corpo. E se a pessoa não faz parte do corpo, não deve fazer parte da ceia. Essa excomunhão aqui na igreja católica é excomungar, né? Contudo, é bom ressaltar que a disciplina não deve ser uma opressão apressada ou capricho da liderança. Isso também eu já vi. Pessoas que não fazem nem trabalho com a pessoa e já quer excluir. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Jesus, ele falou que a gente deve ir naquela pessoa, falar com ela, se ela não ouvir, chama mais alguém. Isso é uma insistência. Isso não é uma coisa. Agora, tem pecado que realmente é dureza, né? Igual esse que Paulo falou, você não tem mais direito. O pessoal já está depravado, né? Contudo, é bom ressaltar que a disciplina não deve ser uma opressão apressada ou capricho da liderança. O ambiente da igreja não deve ser de legalismo policial, em que as pessoas inventam pecado para expulsar outros. A excomunhão não deve ser entendida como enviar a pessoa para o inferno. O juízo final pertence a Deus. Nosso trabalho hoje é de proclamação. Nós alertamos, rogamos, suplicamos que as pessoas se reconciliem com Deus. Esse é o alvo. Devemos buscar uma disciplina compassiva. Disciplina é, primeiro, amor pelo indivíduo que seja alertado no seu estado de engano. Segundo, pelo amor pela igreja para evitar contaminação e proteger as ovelhas mais fracas. Terceiro, pelo mundo para preservar o testemunho da igreja de Cristo. Quarto, amor por Cristo para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa. Romanos 2, 24. Será que amamos mais que Deus? Somos mais misericordiosos que Deus? Somos mais sábios que Deus? Irmãos, aqui nós temos esse dever. Eu falei, acho que na primeira lição, depois acho que a segunda lição, a igreja ela tem o dever de proteger o Evangelho. E o que é proteger o Evangelho? É andar em santidade com Deus, é mostrar que a igreja está fazendo a obra do Senhor. A igreja tem que preservar isso. Agora, se nós deixarmos esculhambação dentro da igreja, pessoas falando mal uns dos outros, brigando, pessoas não falam com o outro, mas que igreja é essa?
acho que a igreja ela precisa ser uma comunidade onde Deus se manifesta. Deus precisa manifestar em nós. Nós temos que ser luz. Não adianta nada a gente falar sobre disciplina aqui e outra coisa, de repente a pessoa já sai ali e começa a falar mal do outro. Irmãos, a igreja de Franca, onde meus irmãos faz parte, lá tem 3, 4 igrejas. Em todas elas tem família minha, porque família é grande, né? A igreja que minha irmã faz parte, ela tinha uma fofoca tremenda. E não tinha um domingo que não tinha alguma coisa para atormentar o culto. E o pastor pelejou, levou a sair. Veio um pastor de Brasília, ficou nessa igreja observando alguns dias. E ele conhece as pessoas que realmente é de bem e as pessoas que estão fofocando. Chamou todo mundo. E aí as pessoas culpavam os outros, aquela coisa toda, disciplinou todo mundo. A igreja só ficou pouquinho. Mas bem pouco mesmo. Irmãos, a última vez que eu fui em Franca, eu fui naquela igreja. A igreja estava em pandemia, poucas pessoas, mas o que eu vi naquela igreja eu achei muito interessante. Pessoas humildes, estavam lá na frente tocando, cantando. Os bons da boca são tudo. Pessoas que se acham estrela, irmãos, a igreja não tem estrela, a estrela maior é Cristo. Pessoas que se acham os melhores. A igreja não tem melhor da igreja é Cristo. E se essa não é a sua atração na igreja, se Cristo não é a sua atração na igreja, está perdendo tempo aqui. Porque a maior atração do cristão é a igreja. Se todos pecamos, então não deveríamos praticar disciplina eclesiástica? Qual seria melhor? Deixar a pessoa vivendo enganada no pecado para descobrir no juízo final que ela nunca pertence ao povo de Deus, ela nunca fez parte do povo de Deus, ou avisá-la insistentemente, mesmo que isso envolva o último passo que é expulsá-la da membresia da igreja? Irmãos, a responsabilidade é nossa. Porque se tem alguém errado dentro da igreja, nós precisamos corrigir. Porque senão ele está indo para o inferno. E a culpa é nossa. Nós precisamos corrigir muitas coisas. O membro da igreja que não vem da igreja, que não participa da igreja, ele não é membro da igreja. Ele é membro no papel, mas ele não é membro. Ele não faz parte. Nós estamos vivendo uma pandemia e pesada, hein? Então, não há muito o que falar sobre as poucas pessoas que estão aqui. Mas, eu tenho certeza que muitas pessoas queriam estar aqui e não querem. Não é? Mas, irmãos, não estou falando de agora, mas é sempre assim. Muitas pessoas aparecem no culto à noite, senta lá no cantinho, quando termina o culto ele vai embora, não fala com ninguém, não contribui, não ajuda em nada, e ainda mete a língua na igreja. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós que somos, vamos dizer, forte, né, entre aspas, porque a gente não é forte.
mas estamos firmes. Vamos ajudar uns aos outros, vamos conversar com as pessoas mais fracas e vamos tentar não precisar de chegar ao ponto de disciplinar ninguém. Aplicação para a vida da igreja. Estou terminando, gente. Diz aí, graças a Deus. Esteja aberto à exortação. Olha que interessante, né? Muitas vezes a pessoa está fechada, anunciada. Quando pensamos em disciplina, nosso orgulho nos leva sempre a pensar no pecado dos outros. Mas primeiro precisamos cuidar da trave dos nossos olhos, precisamos ter postura, humilde em estar aberto a ser corrigido pelos outros irmãos da igreja. Hebreus 3, 12 e 15. Ensina que o pecado é enganoso e que para isso precisamos que nossos irmãos nos exortem a cada dia. Considere, graça de Deus, que você tem irmão que ama tanto a sua vida a ponto de falar a verdade em amor por você. Mas isso aqui sempre ocorre ao contrário. Se alguém falar com você do teu ex, fica com raiva dele. Fala, quem é ele para falar? Não é? Porque julgar, irmãos, nunca julgamos. Meu pai dizia que quando nós apontamos o dedo, nós estamos mais 3 para nós e 1 para Deus. Então, mas nós podemos ajudar as pessoas. Nós temos o dever de ajudar as pessoas. Por exemplo, uma mulher que tem amizade com a outra e vê que ela está em pecado, ela tem muito mais facilidade para falar. Um homem que tem amizade um com o outro e vê que ele está em pecado, tem muito mais facilidade para falar. E às vezes não fala. Irmãos, nós temos uma mania de dizer, fulano é meu amigo, eu não vou falar nada, e de repente você fica com raiva de mim. Só que, às vezes o pecado vai crescendo. E no fim, a pessoa vai para o mundo. Quando Paulo falou assim, eu e mais os irmãos já entregamos o tal para o diabo, para que a sua alma seja salva no último dia. Ele estava falando de crente. Só que o diabo que estava falando ali é o mundo. Pregou o mundo. E tem pessoas querendo ir para o mundo. Esteja disposto a buscar seu irmão. Paulo nos instrui a buscar e corrigir em espírito de brandura. Algum irmão for surpreendido em alguma falha, está em Gálatas 6, então se alguém pecar contra nós, ou se percebermos algum pecado na vida de um irmão, deve ir até ele, fazendo isso com descrição e com sabedoria. Se o irmão não ouvir, devemos envolver outras pessoas maduras. Se não ouvir, levamos à igreja. Lembrando que não devemos cair na forma gospel da fofoca. Sabe o que é isso? O irmão Fernando, eu vou usar ele agora, está em pecado. Então alguém sabe, já conversou com ele. Aí chega o irmão na reunião de oração, vamos orar para o irmão Fernando porque ele está em pecado. Puxa vida, faça isso. Porque a igreja já sabe. Isso é uma coisa que se trata sozinho. Isso é complicado. Eu já vi pessoas dizendo que não faz pedido de oração, porque no outro dia todo mundo sabe o problema dela. Isso acontece em todo lugar.
Isso eu não estou falando da igreja, não. Estou falando em oração de dupla. Pessoas que estão orando em dupla, ela não tem coragem de revelar o problema, porque sabe que no outro dia todo mundo está sabendo o problema dela. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, terminando. Se a excomunhão acontecer, não devemos nos voltar contra a decisão da igreja, a menos que seja extremamente claro que a igreja errou. E mesmo nesse caso, devemos buscar conversar com os pastores primeiro. Nosso relacionamento com a pessoa disciplinada deve mudar, se ela continuar afirmando ser cristã, mas vivendo em pecado, não devemos ter relação casual com ela, como se estivesse tudo bem. Então, está vendo? Nós não devemos tratar a pessoa como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Eu me lembro de uma vez, aqui nessa igreja, teve um problema com o pastor aqui. Eu cheguei ali na porta e perguntei para ele: pastor, está tudo bem? Ele falou: não está tudo bem. E ele foi sincero: não está bem. Por que vai falar que está bem? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que eu falei antes, muitas vezes a pessoa fica passando a mão na cabeça, da coisa toda. Isso aconteceu muitas vezes aqui nessa igreja. Nós precisamos tomar cuidado. Disciplina é disciplina. É a mesma coisa que você dar uma chicotada no seu filho, para ele pegar e falar: desculpa, eu estava nervoso. O que tentou? Conclusão. Disciplina bíblica é um assunto difícil, mas ela é bíblica, amorosa. É uma implicação do Evangelho e promove saúde da igreja. Ela ilumina e aperfeiçoa o testemunho da igreja perante as nações. Alerta os pecadores sobre um julgamento ainda maior que está por vir. O mais importante, protege o nome e a reputação de Jesus Cristo na terra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pastor? Muito bem, irmãos, chegamos aí à conclusão de mais uma marca de uma igreja saudável. Então nós falamos, existem igrejas verdadeiras, e a nossa pergunta diante desses estudos aqui é: somos uma igreja verdadeira e saudável? Então a disciplina ela faz parte disso, né? A disciplina ela é bíblica. Apenas destacando aí alguns pontos, né? Foi usado o exemplo aí na aula de Coríntios 5, e tinha aquelas questões, né? Qual a implicação para a vida daquela pessoa, daquele homem que vivia em pecado, se não houvesse a disciplina? Paulo deixou bem claro: seria a morte. Ele falou: já entreguei o tal a Satanás para a destruição da carne, entretanto tal será salvo. Porque sendo salvo não perde a salvação. Mas veja, a disciplina como é importante para que a pessoa tenha aí uma possibilidade de despertar-se, corrigir o erro e voltar para o caminho. Agora, se a pessoa é salva e resiste a esta volta, Deus não vai permitir que essa pessoa fique dando escândalo ao corpo de Cristo, né? Qual a consequência para a igreja lá? Diz lá: um pouco de fermento leveda toda a massa. Vai contaminando, não é? E para Cristo, né? A conclusão já diz aí, né? Não vai exaltar, não vai glorificar o nome de Cristo. Uma das coisas também ditas aí a respeito, né, dos tipos de disciplina. É claro que há toda uma orientação bíblica, e quando a pessoa não arrependimento, os passos são claros lá. Vai, né? Interessante que diz lá no ponto: vai até ele. Te ouviu? Amém, ganhou. Não te ouviu? Leve testemunhas. Não ouviu? Aí leve a igreja. São os processos, né? Eu estava ali lembrando, há anos atrás, eu fazia parte ali da mocidade, lá na cidade de Ademar, no período que chegou o pastor lá, e o pastor Marcelo,
e eu me lembro que ele chegou para reestruturar também o trabalho da juventude. E uma das atitudes que ele foi tomar foi trazer uma pessoa para ser um conselheiro. E alguns viam com bons olhos, né, aquela pessoa. E eu estava dentre eles. Né? E que nós começamos com aquela força de juventude. Ah, não. Essa pessoa não. Vamos criar aqui como se fosse aí um baixo assinado. Vamos, né? E começou aquela movimentação. Mas toda movimentação de bastidores, Deus promove o meio de chegar aos ouvidos, né, a quem de direito. E eu me lembro até hoje, junto àquele pequeno grupo, convocado pelo pastor, em uma sala lá no departamento do último andar, e uma das coisas que foi dito ali, que ninguém ali tinha pensado e avaliado, ele falou: olha, vocês sabiam que isso que vocês estão fazendo é uma reunião secreta? Sabia que isso também pode resultar até em disciplina? Já viram o que está escrito lá no estatuto, tal? E aí nós ouvimos, foi uma boa puxada de orelha, não deixou de ser uma disciplina, que como foi dito, caberia até uma exclusão, desligamento, e o resultado final é que parou por ali, parou todo aquele processo. E resumindo, aquela pessoa, ela assumiu aquela posição, ficou durante muitos anos. Eu depois saí para o ministério, ela continuou lá. Essa pessoa está hoje no interior de São Paulo. É uma bênção na minha vida até hoje, essa pessoa. Vejo que uma atitude errada faz, é um posicionamento pessoal, antibíblico, pode nos cegar. E nós precisamos agir de maneira correta para que o nome de Cristo seja exaltado. Amém? Então, que levemos a sério, né, essa marca tão importante. Eu estava olhando ali, já está acabando as marcas, hein? Vai rapidinho, começando a ver as marcas, 9 marcas, e já estamos indo para a conclusão. Então, que coloquemos as nossas vidas à disposição do Senhor para fazermos o melhor. Amém? Lembrar, hoje à noite teremos conosco o Maurício, né? Foi enviado pela igreja de Embu-Guaçu para a implantação de um trabalho no interior de São Paulo, região de Lupércio. Lupércio já tem um trabalho com o irmão dele. Ele foi o líder do Lar Efrata, hoje é o irmão dele que está na liderança. Então ele vai estar conosco hoje à noite, falando aí sobre o trabalho e pregando a palavra do Senhor. Então, podendo estar conosco, esteja hoje à noite, e será, sem sombra de dúvidas, uma bênção ouvir a palavra e adorarmos o nome do nosso Senhor juntos. Amém? Vamos encerrar com uma palavra de oração. Em seguida, com a oração silenciosa, encerraremos os trabalhos desta manhã. Sirvam. Vamos orar agora. O irmão vai estar de plantão hoje. Também o irmão Antônio está nos acompanhando direto de Piauí. Viajou para o Piauí, já deu uma saudação aqui. Que Deus esteja abençoando o irmão nesse tempo aí, junto com seus familiares. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado ao Pai por esta manhã, esse tempo de estudo da Tua Palavra. Somos gratos porque o Teu Espírito nos conduz em sabedoria para aprendermos mais do Senhor e da Sua vontade. Oro neste momento também, rogando, Pai, a Tua graça sobre a vida do irmão José Adilson, que vai estar aí plantando hoje à noite, trabalhando. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades desse tempo de trabalho e rogamos que venha protegê-lo também de todo o mal. Oro também agradecido pela vida do irmão Antônio, pela viagem bem sucedida, que ele aproveite bem o tempo ali, e rogamos também as Tuas bênçãos sobre o pedido da irmã Lourdes, por esta pessoa que está entupada. Coloque a Tua mão poderosa ali também, Senhor, agindo, e rogamos ao Pai que venha nos abençoar neste domingo, nesse tempo que teremos agora de almoço com nossos familiares, e logo mais no culto noturno, com a presença do irmão Maurício e família, que seja um tempo de grandes bênçãos sobre as nossas vidas, através do testemunho da Tua palavra. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nossa divisa, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.
abençoe. Encerramos os nossos trabalhos nesta manhã com a bênção do Senhor.